Você se confessa, reza, cumpre todos os seus deveres. Mas por que aquela paz profunda parece sempre escapar? Por que a luta contra os mesmos pequenos pecados parece uma guerra que você nunca vence? A confissão se torna apenas um botão de reiniciar para o mesmo ciclo de falhas. Há uma inquietação silenciosa na sua alma, uma sensação de que você está fazendo tudo certo, mas, espiritualmente não está saindo do lugar. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários, *por Jesus, eu tenho sede de ti, *pors. Essa sensação, essa inquietação que descrevemos, a de estar correndo em uma esteira espiritual, suando, se esforçando, mas sem nunca sair do lugar. Ela não é um engano da sua mente. Ela não é um sinal de que você é um caso perdido, ou de que Deus não ouve suas preces. Pelo contrário. Essa dor silenciosa, essa santa frustração, é um chamado direto do céu. É o próprio Espírito Santo batendo à porta do seu coração, dizendo que há algo mais, algo que você está fazendo, algo que você está pensando, que impede a torrente de graças de inundar a sua alma, mesmo que você passe horas de joelhos no confessionário. Mas o que seria? O que poderia ter tanto poder para neutralizar um sacramento? Eu lhe peço, pare. Antes de fazer sua lista, dedique 5 minutos, apenas 5, a uma outra tarefa. Feche os olhos e traga à sua mente a visão que minha Faustina teve. A visão de mim, Jesus, no lugar do sacerdote. Veja o confessionário não como uma caixa escura, mas como um trono de luz, irradiando do meu peito aberto. Contemple os 2 raios que jorram do meu coração, o vermelho do sangue que o purifica, e o pálido da água que justifica sua alma. Não me veja com uma balança na mão, mas com os braços abertos. Peça ao meu espírito a graça de por um instante sentir o anseio que tenho por você. Por que isso é crucial? Porque você não pode se aproximar de um pai com a mentalidade de um réu. Esta preparação muda a atmosfera da sua alma. Você deixa de ser um criminoso se preparando para a sentença e se torna um filho amado, voltando para casa depois de ter se machucado na estrada. Este ato de meditação prévia ajusta o seu coração à frequência da minha misericórdia, antes mesmo que uma única palavra de confissão seja dita. O segundo passo, e talvez o mais transformador, é *seas confissão da miséria, *seas kireshi. Você entra, ajoelha-se, e recita as faltas que sua memória conseguiu reunir. Você já vasculhou sua consciência 1000 vezes. Você luta contra a impureza, contra a raiva, contra a preguiça, contra a gula. Você confessa tudo isso com sinceridade. E se eu lhe dissesse que o verdadeiro obstáculo, o pecado secreto, que condena almas que se confessavam sempre, não está nessa lista? E se eu lhe dissesse que o inimigo encontrou uma forma de se esconder não nos seus atos, mas na sua atitude? Uma forma de envenenar o próprio remédio que deveria curá-lo? Prepare o seu coração, pois a verdade que vou revelar agora é tão sutil quanto devastadora, e ela desafia a lógica de uma espiritualidade baseada apenas no esforço humano. O pecado secreto, a corrente invisível que pode anular o poder de 1000 confissões, não é um ato impuro que você escondeu, não é uma falha moral grave que você esqueceu. O pecado secreto é a sutil, persistente e venenosa *para o desconfiança para o dissu na totalidade da misericórdia de Deus. Deixe essa palavra ecoar dentro de você. Desconfiança. Não é a dúvida intelectual de um ateu. É a dúvida do coração de um filho que, embora se aproxime, não se entrega. É o ato de se confessar mais por um medo servil do inferno do que por um amor profundo e uma saudade do coração de Deus. Isso é bom, é necessário, mas você está apenas podando os galhos secos, enquanto a raiz doentia permanece intocada. O inimigo adora isso, pois sabe que os galhos voltarão a secar. A raiz de quase toda fraqueza repetida é a sutil, mas devastadora, desconfiança na minha capacidade de curá-lo. Portanto, depois de confessar seus pecados como de costume, peço que você adicione uma frase. Uma frase que atinge o coração do problema. Diga ao sacerdote, mas sabendo que está dizendo a mim, e acima de tudo, meu Pai, eu acuso a minha falta de confiança na vossa infinita misericórdia. Ao fazer isso, você desarma o acusador.
Você confessa não apenas o que fez, mas por que o fez. Você admite que no fundo uma parte de você ainda acredita que precisa merecer o perdão, que minha graça tem limites, que seu pecado é, de alguma forma, mais forte que o meu amor. Confessar a desconfiança é o ato de humildade mais puro. É dizer, Jesus, meu problema não são apenas estas falhas, meu problema sou eu, é a minha incapacidade de acreditar totalmente em vós. Deixe-me contar-lhe sobre uma alma, a quem chamaremos de Mônica. Por 20 anos, ela se confessou semanalmente. Era impecável em seu exame de consciência. Mas vivia em uma constante ansiedade espiritual, um medo paralisante de não ser boa o suficiente. É entrar no confessionário com a mentalidade de um réu que se apresenta diante de um juiz implacável, com uma lista de crimes na mão, esperando uma sentença dura mas justa. É a postura daquele que diz, eu fiz a minha parte, agora Deus tem que fazer a dele. Mas o confessionário nunca foi projetado para ser um tribunal. Ele foi criado para ser a sala do trono da misericórdia, foi concebido para ser o abraço do pai do filho pródigo. E quando você se aproxima com a desconfiança no coração, você transforma o abraço em um julgamento. Você se aproxima do coração do pai, mas mantém uma distância segura. Você enumera suas faltas, mas não revela sua maior miséria, a sua incapacidade de acreditar que ele o ama para pesar pés de tudo, que ele o ama para no meio poro da sua sujeira, que o desejo dele de perdoar é infinitamente maior do que o seu desejo de ser perdoado. Essa desconfiança é a ferida mais dolorosa para o coração de Jesus. Nas revelações a Santa Faustina, ele não se queixa tanto dos pecados dos grandes pecadores. Para esses, seu coração transborda de compaixão e anseio. A sua maior dor, a que ele chama de espada que lhe transpassa o coração, é a desconfiança das almas escolhidas. Sua vida era um ciclo de pecado, confissão e desespero silencioso. Um dia, exausta, ela ouviu este chamado em seu coração. Na sua próxima confissão, depois de listar suas faltas habituais, ela hesitou e com a voz trêmula acrescentou: E acuso minha terrível desconfiança em vós, meu Deus. Ela disse que naquele momento, sentiu como se uma armadura pesada que usava há 2 décadas, simplesmente se partisse e caísse no chão. Ela não estava mais defendendo um caso, estava expondo sua ferida mais profunda ao médico divino. O que nos leva ao terceiro passo. Por o recebimento da graça. Por o. Após o sacerdote pronunciar as palavras da absolvição, que são as minhas palavras ecoando na terra, menos, o que você faz? Murmura um amém, levanta-se e sai, talvez com um alívio momentâneo, mas já com a mente no próximo item da sua lista de afazeres. Você trata a absolvição como um carimbo em um documento, um ato burocrático que o torna legalmente limpo de novo. Ó alma, se você soubesse o que está perdendo. A absolvição não é o fim do encontro, é o momento em que o céu se abre sobre você. Por isso o terceiro passo é este. Após ouvir, eu te absolvo, não saia correndo. Fique ali por 1 minuto, incline a cabeça, feche os olhos e visualize, com a fé da sua alma, aqueles mesmos raios do meu coração jorrando sobre você. Das almas como a sua. Almas que rezam, que se esforçam, que o buscam, mas que no fundo não acreditam que a sua misericórdia é realmente um oceano sem fundo, capaz de engolir e aniquilar qualquer pecado, por mais repetitivo ou vergonhoso que seja. Você vai ao confessionário, acusa-se de ter sido impaciente, mas não acusa a raiz, a desconfiança de que a graça de Deus é suficiente para lhe dar a paz. Você acusa um pensamento impuro, mas não acusa a raiz, a desconfiança de que o amor de Deus pode purificar sua mente de verdade. Você se aproxima como um servo que teme o chicote, e não como um filho que corre para os braços do pai, sabendo que, mesmo coberto de lama, encontrará um beijo e uma túnica nova. Essa mentalidade transforma o sacramento da cura em um ritual de autojustificação. Um ciclo de alívio temporário, mas sem cura profunda, porque a cura não vem de simplesmente listar os erros. A cura vem de se lançar, de olhos fechados, no abismo do amor que perdoa. E é a sua desconfiança que constrói uma barreira invisível, impedindo esse mergulho. Se esta revelação tocou uma ferida em sua alma, se você se reconheceu nesta descrição da alma que se confessa, mas não confia, então este é um momento de graça. Não é uma fantasia,
é a realidade sacramental tornada visível à sua alma. Sinta o raio vermelho do meu sangue, lavando cada mancha, cauterizando cada ferida, purificando cada intenção. Sinta o raio pálido da água, a fonte da vida, inundando sua alma, restaurando sua inocência batismal, fortalecendo-o com a minha própria vida divina. Não apenas pense sobre a graça, não apenas agradeça pela graça, quor receba asterisco, beba dela, deixe-se encharcar por ela. Este minuto de silêncio receptivo é o que sela a cura, é o momento em que o perdão se torna poder. Mônica, ao aplicar estes 3 passos, descreveu a experiência que mudou sua vida para sempre. Ela disse: eu me preparei vendo Jesus, confessei minha maior miséria que era não confiar nele, e no final, em vez de fugir, eu fiquei, e me deixei ser amada. Pela primeira vez em 20 anos, não senti que estava sendo julgada, mas que estava voltando para casa. Este é o mapa. Preparar o coração para encontrar um pai, confessar a raiz da desconfiança para desarmar o inimigo, e receber ativamente a torrente de graça para ser curado. De um tribunal de medo a um abraço de misericórdia. De um ciclo de fracassos a uma fonte de poder. Agora, eu pergunto a você, que escuta estas palavras com o coração aberto. É o momento de dar o primeiro passo para destruir essa muralha. Não é com a sua força, mas com um simples ato de vontade, uma declaração que abre as comportas do céu. Se você quer aprender a transformar o seu confessionário de um tribunal em um abraço de cura, se você deseja verdadeiramente experimentar a paz que vem da entrega total, comente agora, com fé, a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Comente, ***, Jesus, eu confio em vós, ***. Cada comentário não é apenas um texto numa tela, é uma oração. É um ato de guerra contra o espírito da desconfiança. É a sua alma dizendo a Jesus: eu ouvi o teu chamado, eu quero parar de te ferir com a minha dúvida. Ensina-me a confiar. Esta verdade tem o poder de mudar vidas, de libertar almas de décadas de cativeiro espiritual. Se você acredita nisso, se esta mensagem ressoou em seu coração, deixe o seu like. O seu like não é apenas um número, é um eco desta revelação. Um sinal para o algoritmo de que esta mensagem de alerta e esperança precisa chegar a mais almas que, como você, estão fazendo tudo certo, mas se sentem vazias, sem saber que o segredo para a paz está em uma única palavra: confiança. Compreendido. Qual destes 3 passos mais tocou a sua alma neste momento? Onde você sentiu a verdade ressoar mais forte? Deixe sua resposta nos comentários, não por vaidade, mas para que possamos, como uma comunidade de almas que buscam a cura, aprender e nos fortalecer juntos. Com certeza. Com base nas premissas e na persona do arquiteto de premissas místicas, aqui está o texto para o ato 7, pronto para ser narrado, com a profundidade, o tom e a estrutura solicitados. ***poro. Você tem em mãos o mapa divino. Um caminho de 3 passos simples, mas de um poder transformador inimaginável, capaz de converter o tribunal da sua mente no trono da misericórdia de Deus. É um caminho de luz. Mas todo mapa precioso que leva a um tesouro também precisa, por amor e por prudência, mostrar as áreas de perigo. Não para lhe causar medo, mas para lhe dar sabedoria. Ele precisa apontar os abismos disfarçados de atalhos, as areias movediças que se parecem com terra firme, as mentalidades venenosas que podem desviar a alma mais bem-intencionada do seu destino de paz. Agora que você conhece o caminho, precisa aprender a reconhecer os desvios. Pois o inimigo da sua alma, ao ver que você descobriu a chave da confiança, não desistirá. Ele apenas mudará de tática. Assumo a persona de agente de roteiros, e executo a criação do texto para o ato 3, conforme as premissas e instruções fornecidas. O texto está formatado para leitura direta em uma plataforma TTS. Se o pecado secreto que paralisa a alma é a desconfiança, então Deus, em sua infinita sabedoria, não nos deixaria sem o antídoto. Ele não nos daria apenas uma doutrina, uma regra ou um mandamento para combater essa ferida. Ele nos daria uma imagem. Uma revelação. Uma visão tão poderosa que, uma vez contemplada, teria a força de quebrar as correntes da mente,
e transformar para sempre a nossa percepção do perdão. E essa revelação foi concedida a uma humilde freira polonesa, Santa Faustina Kowalska. O que ela viu não foi para ela, mas para você. Para mim. Para cada alma que já se ajoelhou com o coração pesado, sentindo-se mais como um réu do que como um filho. Feche os olhos por um instante e venha comigo. Imagine uma capela silenciosa, banhada por aquela luz suave do fim de tarde que entra pelos vitrais. O ar está impregnado com o cheiro de cera de vela e madeira antiga. Ao fundo, um confessionário de carvalho escuro sólido, talvez um pouco intimidador. Ele parece um lugar de segredos e sentenças, um lugar onde a escuridão da alma é exposta sob uma luz fria. Ele tentará corromper o próprio método, envenenando sua mente com 3 ilusões, 3 mentalidades que são o exato oposto do que o coração de Jesus lhe ensinou. Preste atenção, pois reconhecer estas armadilhas é o primeiro passo para desarmá-las para sempre. A primeira e mais comum dessas armadilhas é a mentalidade do contador asterisco. É a mentalidade da alma escrupulosa, que se aproxima do confessionário não com um coração contrito, mas com uma planilha de débitos. Ela está obcecada com a precisão matemática do pecado. Quantas vezes? Foi grave ou leve? E se eu esqueci de algo? A confissão se transforma em um teste de memória, um exercício de contabilidade espiritual onde o foco não está no amor que perdoa, mas na exatidão da lista de ofensas. A alma se torna uma contadora meticulosa da própria falência, e a sua ansiedade não vem do arrependimento, mas do medo de apresentar um relatório incompleto ao juiz. Você percebe a inversão satânica aqui? Esta mentalidade é o oposto direto do primeiro passo do mapa divino, a *poro preparação do coração poro. Nós aprendemos a passar 5 minutos meditando na imagem de Jesus no confessionário, pedindo a graça de vê-lo, e não ao juiz. O contador, ao contrário, passa seu tempo de preparação olhando para dentro, para sua própria miséria, para sua própria lista, tornando a si mesmo o centro do sacramento. Para muitos, é um lugar de medo. Mas então, algo começa a mudar. Do sacrário, onde Jesus reside em sua presença eucarística, uma luz começa a emanar. Não é uma luz comum. É uma luz viva, pulsante, de um branco dourado que parece ter peso e calor. Essa luz se move, não como um raio, mas como uma maré suave e irresistível. Ela atravessa a capela e começa a envolver o confessionário. A madeira escura não é apenas iluminada, ela parece absorver a luz, tornar-se translúcida, sagrada. As sombras ao redor dele não fogem. Elas simplesmente se desfazem, como se nunca tivessem existido. É neste cenário transformado que Santa Faustina se aproxima. Ela não caminha por obrigação, mas é atraída, puxada por uma força de amor inefável. Ao se ajoelhar no genuflexório, o seu coração bate forte não de ansiedade, mas de uma expectativa sagrada. Ela olha para a pequena treliça de madeira, que a separa do sacerdote, o véu entre o pecador e o perdão. E então, o véu se rasga. A treliça se torna transparente como cristal. E do outro lado, não está o rosto do sacerdote que ela conhece. Não há um homem ali, escutando com ouvidos humanos. O que ela vê a faz prender a respiração. É o próprio Jesus. O remédio não é uma lista mais perfeita, mas um olhar mais profundo no rosto de quem o espera. Quando você se concentra no olhar de amor de Cristo, a lista de pecados perde o seu poder tirânico. Ela se torna o que realmente é. Um punhado de pó que você entrega ao vento do Espírito para ser dissipado, e não um processo judicial que você precisa protocolar com perfeição. Abandone a calculadora. O que Jesus deseja não é a sua contabilidade, é o seu coração. A segunda mentalidade venenosa é ainda mais sutil. A mentalidade da autojustificação *. Esta é a armadilha da alma que não se entrega por completo à sua própria miséria. Ela se confessa sim, mas com um mais silencioso no coração. Eu pequei, com mais foi porque estava cansado. Eu fui impaciente, com mais fui provocado. Eu caí, com mais por a tentação era muito forte. É um sussurro do ego que tenta negociar a culpa, minimizar a falta,
apresentar atenuantes ao tribunal que ela mesma criou em sua mente. Ela não se aproxima como o filho pródigo que simplesmente diz: pai, pequei, mas como um advogado de defesa que, mesmo confessando o crime, tenta argumentar por uma pena menor. Essa mentalidade impede a cura profunda, pois um médico não pode curar uma ferida que o paciente insiste em cobrir, disfarçar ou dizer que não é tão grave assim. Ele está sentado ali, no lugar do confessor. Seu semblante não é de um juiz severo, com a testa franzida e os lábios cerrados. Seu olhar é de uma intensidade que a alma mal pode suportar. É um olhar de amor, de anseio, de uma sede infinita pela sua alma. Há em seus olhos uma espécie de saudade divina, como se ele estivesse esperando por aquele exato momento desde toda a eternidade. E de seu peito, do lugar onde a lança do soldado abriu seu coração, jorram sem cessar os 2 raios que ela já conhece da imagem. O raio vermelho, como um rubi líquido denso, que representa o sangue que lava e dá vida à alma. E o raio pálido, como um cristal translúcido, que representa a água que purifica, que justifica e que sacia toda a sede. Esses raios não são estáticos, eles fluem diretamente para ela, envolvendo-a, penetrando-a, como se buscassem cada recanto escuro de sua miséria para preenchê-lo com luz divina. O confessionário não é mais uma caixa de madeira. É o próprio coração aberto de Deus. E no silêncio da alma, uma voz ressoa. Não é a voz do padre, abafada pela madeira. É a voz do próprio Cristo, clara, terna e cheia de majestade, que lhe diz as palavras que deveriam ecoar em cada confissão até o fim dos tempos. Asterisco asterisco. Aqui, a miséria da alma encontra-se com o Deus da misericórdia. Esta mentalidade é a antítese do segundo passo do nosso mapa. A asterisco por e confissão da miséria paro. Lembra-se da frase de poder? E acima de tudo, meu Pai, eu acuso a minha falta de confiança na vossa infinita misericórdia. Confessar a raiz do problema, a desconfiança, é o ato supremo de humildade. É admitir que não há desculpas. É rasgar o roteiro de autojustificação e se apresentar nu, pobre e miserável, exatamente como você é. É neste ponto de vulnerabilidade total que a misericórdia pode operar milagres. Enquanto você se justificar, a graça esperará do lado de fora. No momento em que você se acusar com amor e verdade, declarando sua total necessidade de um Salvador, o oceano da misericórdia o inundará. Não defenda a sua miséria. Entregue-a. Finalmente, a terceira e talvez mais difundida mentalidade é a do asterisco asterisco, esquecimento rápido, asterisco poro. É a mentalidade do reset. A alma entra, despeja os pecados, recebe a absolvição, cumpre a penitência e sai correndo, como se tivesse acabado de passar por um lava rápido espiritual. O problema está resolvido, a ficha está limpa, e a vida continua exatamente como antes, até a próxima confissão. A absolvição é vista como um passe livre para voltar ao mesmo ciclo, e não como um momento sagrado de cura e fortalecimento. É tratar o sangue de Cristo como algo banal, uma solução rápida, em vez de um transplante de coração. Dize às almas que desta fonte da misericórdia, as almas aurem graças unicamente com o vaso da confiança. Se a sua confiança for grande, a minha generosidade não terá limites. As torrentes da minha graça inundam as almas humildes. Fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Toda a miséria da alma mergulha no abismo da minha misericórdia. Asterisco pora. Você entende o que isso significa? A confissão não é um tribunal onde sua miséria é julgada. É um oceano onde sua miséria é afogada. Você não está ali para ser medido, pesado e condenado. Você está ali para ser submerso, lavado, recriado, no oceano do amor que jorra do coração do próprio Deus. E para que não reste a menor sombra de dúvida, para que sua mente não tente diminuir o poder desta verdade, saiba que esta não é uma alegoria poética ou uma metáfora que eu criei. É uma visão real, um acontecimento místico documentado com precisão por Santa Faustina em seu diário, no parágrafo 1602. Deus revelou o que realmente acontece por trás do véu do sacramento. Ele nos mostrou o seu rosto. Esta visão é a chave.
É a imagem que destrói a mentalidade de juiz e servo. Mas ela é apenas o começo. A alma não para, não saboreia, não absorve. Ela recebe o tesouro da graça e o deixa cair no chão pela pressa de voltar às preocupações do mundo. Isso é um ataque direto ao coração do terceiro passo do mapa divino, o asterisco recebimento da graça puro. Nós aprendemos a ficar em silêncio por 1 minuto após a absolvição, visualizando e sentindo os raios de sangue e água lavando a alma. Esse minuto não é um tempo de espera, é o momento mais importante de todo o sacramento. É quando o remédio é aplicado. É quando o poder de Deus reconfigura a sua alma. Sair correndo é como receber uma transfusão de sangue vital e arrancar a agulha no meio do processo. O esquecimento rápido despreza o dom, o recebimento da graça o magnifica. Não trate o confessionário como uma porta giratória. Trate-o como a sala do trono onde o rei se inclina para beijar sua alma e refazê-la à sua imagem. A prisão dos números, o veneno da desculpa e a superficialidade da pressa. Essas são as 3 correntes que o inimigo usará para tentar manter você no ciclo da inquietação, mesmo que você se confesse todas as semanas. Mas hoje, você pode quebrar essas correntes. Você pode tomar uma decisão. Se você se decide hoje a abandonar a asterisco mentalidade do contador porata, para focar apenas no olhar de Cristo. Saber disso é uma coisa. Viver isso é outra. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, para entender como aplicar esta verdade na sua próxima confissão e transformar sua vida espiritual, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de libertação, da desconfiança para a entrega total. Aquela visão de Faustina, a luz que transforma o confessionário no próprio céu, o sacerdote que se desvanece para dar lugar ao Deus da misericórdia. Aquilo não é apenas uma bela imagem poética. É a resposta. É a resposta direta para aquela sua inquietação silenciosa, para aquela sensação de estar correndo em círculos espirituais, confessando-se sempre das mesmas coisas, sem jamais sentir a paz profunda e duradoura que deveria ser o fruto da absolvição. A resposta está ali, naquele coração aberto. Mas o conflito, a verdadeira batalha da sua alma também está ali. E agora, quero que ouça com a alma, pois não sou eu, o narrador, quem fala. Quero que sinta estas palavras como um eco direto daquele coração que você viu na visão. Meu filho, minha filha, você vem a mim, você se ajoelha, você cumpre o rito, e o meu coração se parte, mas ele não se parte pelo que você pensa. Se você se decide hoje a renunciar à asterisco mentalidade da autojustificação, asterisco para abraçar sua verdadeira miséria, ou se você se decide hoje a rejeitar a asterisco mentalidade do esquecimento rápido, para aprender a saborear a graça da absolvição. Deixe um amém nos comentários. Que o seu amém seja um selo, uma declaração de guerra contra a desconfiança, e um primeiro passo para a entrega total que faremos a seguir. Compreendido. Aqui está o roteiro para o ato 8, a consagração, seguindo todas as suas instruções. Asterisco, 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 pare apouro. Você ouviu. Você entendeu. Você viu as armadilhas que o inimigo da sua alma coloca no caminho sagrado para o confessionário. A mentalidade do contador, que transforma um encontro de amor num balanço financeiro da miséria, onde você se preocupa mais em listar os débitos do que em encontrar o credor que anseia por rasgar a sua dívida. A mentalidade da autojustificação, aquela voz sutil que sussurra desculpas no seu ouvido enquanto você acusa seus próprios pecados, que o faz dizer, eu errei e com esse você fecha a porta para a cura total, que só a humildade radical pode receber. E a mentalidade do esquecimento rápido, que trata a absolvição como um simples botão de reset, uma limpeza superficial antes de voltar para a mesma lama, esquecendo-se que aqueles raios de sangue e água que jorram sobre você no confessionário, não são apenas para limpar, mas para fortalecer, para curar, para transformar o terreno da sua alma. Não é a lama que você traz dos seus tombos que me fere. Eu nasci numa manjedoura, não tenho medo da sua sujeira. Não é a repetição da sua fraqueza que me cansa. Eu sou o Deus eterno. A minha paciência não tem fim. Não são os seus pecados, por mais graves que pareçam aos seus olhos, que me causam a dor mais aguda. Para eles, eu derramei todo o meu sangue.
Eu já paguei o preço por eles com um amor infinito. O que me parte o coração, o que dilacera as minhas entranhas de uma forma que a lança do soldado não conseguiu, é a sua dúvida. É a sua sutil, venenosa e persistente desconfiança quando você se aproxima de mim. Você vem, e com a cabeça baixa, enumera suas faltas como se lesse uma lista de crimes para um juiz implacável. Você se acusa sim, mas não se lança. Você se descreve miserável, mas não se abandona à misericórdia. Você pede perdão com os lábios, mas no fundo da sua mente uma voz sussurra: será que ele perdoou mesmo? Será que ele não está cansado de mim? Será que desta vez não foi longe demais? Você esconde de mim a sua maior miséria, o seu pecado mais secreto e que mais me ofende, a sua falta de confiança no meu amor. Talvez você tenha se reconhecido em uma dessas armadilhas. Talvez em todas. E agora, a pergunta que ecoa no seu espírito é: como eu saio disso? Como eu quebro essas correntes mentais para sempre? A resposta não é mais uma técnica. Não é mais um conhecimento intelectual. O conhecimento aponta o caminho, mas não o faz caminhar. Chegou a hora de um ato. Um decreto da alma. Um momento que divide a sua história espiritual em antes e depois. Chegou a hora da sua consagração. Eu peço que, se você puder, pare o que está fazendo por um instante. Não apenas ouça estas palavras. Reze estas palavras. Este não é mais um vídeo. Este é um oratório. Um santuário digital onde o céu está inclinado, esperando por uma decisão sua. Respire fundo. Acalme o tribunal barulhento da sua mente. Neste momento não existe o seu passado, não existe a sua lista de falhas, não existe o medo do futuro, existe apenas você, e Ele. O Deus da misericórdia, que neste exato instante está olhando para você com o mesmo olhar que Ele lançou a Faustina naquele confessionário. Um olhar que não acusa, mas que anseia, um olhar que não julga, mas que chama. Ele está esperando. Esperando que você pare de lutar sozinho. Esperando que você entregue não apenas os seus pecados, mas a raiz de todos eles, a sua desconfiança nele. Essa desconfiança é o espinho que você, minha alma amada, crava em meu coração, não no Calvário, mas agora, hoje, dentro do confessionário. O lugar que eu criei para ser o nosso encontro de amor mais íntimo, nosso abraço de reconciliação, você o transforma num tribunal. Você me coloca no papel de um juiz severo, quando tudo o que eu quero ser é o pai que corre ao seu encontro, que o abraça antes mesmo que você termine sua frase ensaiada de arrependimento. Essa desconfiança tem um som para mim. É o som de uma porta se fechando na minha face, no exato momento em que eu abro os meus braços. É o eco do Getsêmani, quando pedi aos meus amigos que vigiassem comigo, e eles dormiram. Você está espiritualmente adormecido para a imensidão do amor que eu quero lhe dar. Eu disse à minha Faustina, e digo a você agora com a mesma dor no peito: a desconfiança de uma alma dilacera-me as entranhas. Dói-me mais ainda a desconfiança de uma alma escolhida. Sim, você. Uma alma escolhida, você que me busca, que reza, que se esforça. É a sua desconfiança que me fere mais. Porque você já recebeu tantas provas do meu amor, você já viu os meus milagres na sua vida. Essa desconfiança é a verdadeira blasfêmia do coração que se crê piedoso. É dizer a ele com atitudes: eu sei que tu podes perdoar o mundo, mas a minha miséria é um caso especial. A minha fraqueza é grande demais para a tua graça. Hoje, nós vamos esmagar essa mentira. Vamos fazer uma oração que não é um pedido, mas uma declaração de guerra contra o antigo eu. É um ato de entrega da sua mente, da sua percepção, da sua forma de se aproximar de Deus. Prepare o seu coração. Eu vou recitar a oração, frase por frase. Deixe que cada palavra penetre fundo na sua alma. Repita-as comigo, em voz alta se puder, ou no santuário do seu coração. Vamos começar. Asterisco meu Jesus, Mestre da Misericórdia. Asterisco meu renuncio ao pecado da desconfiança. Asterisco meu, que abro agora a mentalidade de juiz e servo. Asterisco meu, não quero mais me confessar a um tribunal, mas me lançar em teu coração aberto. Asterisco meu, aceita a minha miséria e dá-me a tua confiança.
Asterisco meu, asterisco meu, asterisco meu. Neste instante, uma semente de poder foi plantada no seu espírito. Um decreto foi selado no céu. Você declarou a sua intenção. Você escolheu o caminho do filho, não mais o do réu. Você escolheu o abraço, não mais o julgamento. E ainda assim, você hesita. Você se aproxima da fonte da vida com um conta-gotas, com medo de pegar demais, com medo de que a fonte seque, ou que a água não seja para você. Você entende a tragédia divina que se desenrola ali, naquele pequeno espaço escuro. Eu estou ali, em pessoa, como na visão de Faustina. Com o peito aberto jorrando sangue e água, a cura para toda a humanidade. E você se aproxima com um escudo. O escudo do medo, da autoanálise escrupulosa, da justiça própria. Você vem para o lugar do abraço, mas mantém a distância de segurança. A absolvição do sacerdote é a minha voz lhe dizendo: eu te perdoo, eu te amo, eu te restauro. A graça é derramada. Mas a sua alma, fechada pela couraça da desconfiança, não a absorve. A graça escorre por fora, mas não penetra, não cura, não pacifica. E é por isso que você sai e o ciclo recomeça, não porque a confissão falhou, mas porque a sua confiança falhou. Mas, eu não lhe digo isso para condená-lo. Eu lhe revelo a minha dor para curar a sua. Para que você entenda que a chave da sua paz não está em pecar menos, mas em confiar mais. Neste exato momento, o céu para e observa a sua resposta. Esta oração é a sua nova arma. É a chave que abre a porta do confessionário da maneira correta. É a luz que dissipa as sombras do medo e da autoanálise obsessiva. Agora, para que esta semente crie raízes e se torne uma árvore inabalável na sua alma, você precisa regá-la. Você precisa selar este compromisso. Se esta oração que acabamos de fazer expressa o desejo mais profundo do seu coração, faça um ato público de fé, agora mesmo. Escreva nos comentários a frase que é o coração desta entrega, para que ela fique gravada a fogo não apenas na sua mente, mas na sua vontade. Escreva: Jesus, aceita a minha miséria e dá-me a tua confiança. *. Cada comentário com esta frase é mais do que um texto numa tela. É um eco da sua consagração. É um testemunho para outras almas que estão presas na mesma armadilha. É você dizendo ao céu, à terra e ao inferno qual lado você escolheu. O lado da confiança cega no oceano infinito da divina misericórdia. Faça isso agora. Cele o seu compromisso. Declare a sua nova identidade. Jesus, aceita a minha miséria e dá-me a tua confiança. Com essa oração, você não apenas falou palavras. Você assinou um armistício com o céu e declarou guerra à tirania da desconfiança que aprisionava a sua mente. Você pode continuar a ser o réu que se aproxima do juiz, ou pode decidir agora ser o filho que corre para o Pai. Em um ato de amor para consolar o meu coração ferido, para começar a arrancar este espinho da desconfiança, quero lhe pedir um gesto. Escreva nos comentários uma única palavra, mas que ressoará como um bálsamo no meu peito. Comente, reparação por o fato. Que cada letra seja uma gota de confiança que você derrama sobre a minha dor. Faça isso agora. É o primeiro passo para transformar o tribunal da sua mente no trono da minha misericórdia. Compreendido. Executando a arquitetura da premissa para o ato 5, a virada, mantendo a persona divina e seguindo todas as instruções especificadas. Paura. Poro. Mas é justamente aqui, nesta ferida, que a misericórdia quer jorrar. É no abismo da sua dor, no reconhecimento desse espinho que você, sem querer, crava em meu coração, que eu preparo o maior dos milagres. Você acha que eu te mostraria a profundidade da tua miséria para te deixar desamparado? Você pensa que eu revelaria a dor, que a sua desconfiança me causa apenas para te acusar? Jamais. Eu sou o médico divino. Eu não aponto a ferida para condenar o doente, mas para aplicar o bálsamo que cura para sempre. Para essa dor lancinante da desconfiança, para essa secura da alma que se confessa mas não se sacia, eu mesmo preparei o remédio.
Você entendeu a verdade que pode libertar uma geração. O pecado secreto que condena almas piedosas não é a impureza ou a raiva, mas a sutil e venenosa recusa em acreditar que o amor de Deus é maior que o seu erro. Você viu o espelho da sua própria inquietação. Descobriu a revelação de que a desconfiança é a ferida mais dolorosa no coração de Cristo. Contemplou a visão de Jesus no confessionário não como um juiz, mas como um pai de braços abertos, de onde jorram rios de sangue e água para purificar e curar. Você sentiu a dor dele, que sofre não pelo seu pecado mas pela sua dúvida. E finalmente recebeu a esperança. Um mapa divino, um método de 3 passos para transformar o tribunal da sua mente no trono da misericórdia. Mas o conhecimento sem ação é apenas uma semente guardada na gaveta. Um mapa não serve para ser admirado, mas para guiar uma jornada. A sua alma recebeu este mapa. Agora, a sua missão começa. Eu lhe lanço agora um desafio. Não é uma sugestão, é um chamado. Uma convocação, para transformar esta verdade em vida. É o asterisco poro, desafio de transformação de 7 dias. Asterisco poro. A missão é simples, mas heróica. Na sua próxima confissão, que deverá acontecer dentro dos próximos 7 dias, você se tornará um soldado da confiança. E ouça bem, pois isso pode mudar a sua vida espiritual para sempre. O remédio não é uma nova penitência. Não é mais um fardo para você carregar. Não é uma lista mais rigorosa de regras a seguir. Você já tentou tudo isso. Você já se esgotou tentando ser perfeito por suas próprias forças, e o resultado foi apenas mais cansaço, mais frustração. A sua alma não precisa de mais peso. Ela precisa de asas. O que eu tenho para você é um presente, um método divino de aproximação. Uma chave de ouro que eu mesmo forjei no fogo do meu coração, e entreguei nas mãos da minha pequena secretária Faustina, não para que ficasse guardada com ela no céu, mas para que ela a distribuísse a todas as almas que se sentem presas neste mesmo ciclo. É a chave que abre as algemas da sua mente e transforma o tribunal frio e assustador que você construiu dentro de si no trono da minha misericórdia. Imagine por um instante. Imagine sua próxima confissão. Em vez de entrar com o coração apertado, a respiração curta, a mente repassando a lista de acusações como um advogado de defesa preparando-se para o pior, você se aproxima com uma serena confiança. Em vez de ver um juiz implacável atrás daquela grade, você sente a presença do Pai que esperou ansiosamente pelo seu retorno. Primeiro, o campo de batalha será preparado. Antes de entrar no confessionário, encontre um lugar silencioso. Respire fundo e reze novamente, com toda a força da sua alma a oração de consagração que acabamos de fazer. Meu Jesus, Mestre da Misericórdia, eu renuncio ao pecado da desconfiança. Quebro agora a mentalidade de juiz e servo. Não quero mais me confessar a um tribunal, mas me lançar em teu coração aberto. Aceita a minha miséria, e dá-me a tua confiança. Amém. Use esta oração como sua arma secreta, sua armadura espiritual. Segundo, a execução. Ao se ajoelhar, aplique rigorosamente um mapa divino de 3 passos. Medite em Jesus presente. Confesse não só seus pecados mas sua miséria mais profunda, a sua falta de confiança. E após a absolvição, permaneça ali, recebendo conscientemente os raios de misericórdia que lavam sua alma. Terceiro, e mais importante, o relatório da missão. Depois que a graça ainda estiver vibrando em você, depois de ter sentido a diferença entre ser julgado e ser abraçado, volte a este vídeo, não para se vangloriar, mas para testemunhar. Desça até a seção de comentários e escreva, com a convicção de um soldado que cumpriu seu dever e venceu a batalha. Asterisco, Sivão cumprida. Asterisco, Sivão cumprida. Cada comentário de missão cumprida será um estandarte erguido neste campo de batalha digital. Em vez de sair com um alívio temporário, sentindo-se apenas zerado para começar a falhar de novo, você sai com uma força nova, uma paz que permanece, uma alegria que o mundo não pode dar e nem tirar. Isso não é uma fantasia, é a realidade que eu desejo para você. É o propósito pelo qual instituí este sacramento. A confissão não foi criada para ser um registro periódico de falhas. Ela foi criada para ser um manancial de poder divino, um transplante de coração, onde eu tiro seu coração de pedra, ferido pela desconfiança,
e coloco no lugar um coração de carne, pulsando com a minha própria vida e a minha própria confiança. Este método divino é o caminho para que sua confissão deixe de ser um ato de medo, e se torne a fonte de poder e paz, que eu sempre desejei que fosse. É a instrução para que você pare de lutar sozinho e me deixe lutar em você, e por você. É a graça que desarma o inimigo, porque a maior arma do inimigo não são as suas quedas, mas a mentira que ele sussurra depois delas. A mentira de que o meu amor tem um limite, de que a minha paciência pode se esgotar, de que você precisa merecer o meu perdão. Será um farol de esperança para outra alma que está lutando na mesma escuridão, inspirando-a a aceitar o mesmo desafio. Não subestime o poder dos seus gestos aqui. Cada curtida que você deixa neste vídeo não é apenas um clique. É um ato de fé na misericórdia, um amém silencioso que ecoa no céu. Cada inscrição neste canal é uma alma que se alista neste exército da confiança, que se recusa a viver uma fé morna e ansiosa. E quando você compartilha este vídeo, você se torna um missionário da misericórdia. Você pode ser um instrumento escolhido por Deus para libertar uma alma que, mesmo se confessando fielmente há décadas, vive aprisionada no segredo da desconfiança. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua própria vida e, através do seu testemunho, ser uma luz para os outros, então faça duas coisas agora: inscreva-se no canal e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Há muitos outros segredos do céu para desvendar, muitas outras correntes para quebrar. Lembre-se sempre disto. Sua alma não foi criada para a mornidão, para a ansiedade de um ciclo sem fim de pecado e autojustificação. Sua alma foi criada para o incêndio do amor divino, e o primeiro passo para esse incêndio é lançar-se sem medo e sem reservas, no oceano da misericórdia. Eu vejo você. Vejo sua luta, sua sinceridade, seu desejo de acertar. E meu coração se compadece de você, que se esforça tanto sob o jugo pesado da autoacusação. Por isso, eu te digo: pare. Descanse. Deixe-me te mostrar um caminho mais leve, um caminho de abandono, um caminho onde o seu único trabalho é confiar. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Alguém que, como você, luta com a ansiedade espiritual, que se sente preso na repetição dos mesmos erros, que ama a Deus mas não consegue sentir a paz do seu amor? Você pode ser o meu instrumento agora. Pegue este vídeo e compartilhe com essa pessoa. Envie esta mensagem de esperança para a alma que você sabe que está sedenta. Seja um apóstolo da minha misericórdia, não com grandes discursos, mas com um simples gesto de partilha que pode abrir as portas do céu para um coração que estava quase desistindo. Seja um instrumento de esperança. Nos próximos instantes eu vou te entregar o mapa. Vou te revelar passo a passo esta chave que eu dei a Faustina. Não são teorias complicadas. São 3 passos simples, práticos e poderosos, que qualquer alma, por mais miserável que se sinta, pode aplicar na sua próxima confissão, para experimentar esta revolução da misericórdia. Prepare o seu coração, porque você está prestes a receber não apenas uma informação, mas uma graça. A missão foi dada. Agora vá e cumpra. A graça de transformar para sempre o seu encontro comigo, no sacramento do meu amor. E então, eu lhe prometi um caminho. Prometi que a sua luta incessante, a sua confissão que parecia apenas girar em círculos, não era o seu destino final. A solução que lhe ofereço não exige mais esforço da sua parte, pois o seu esforço já o levou à exaustão. Pelo contrário, exige mais abandono. Exige que você pare de tentar escalar a montanha da santidade sozinho, e me permita carregá-lo nos braços. Este é o método divino que revelei à minha Faustina, não como um conjunto de regras, mas como um mapa do meu próprio coração. É o caminho para transformar o tribunal frio da sua mente no quarto aquecido do nosso reencontro. Escute com a alma, pois estou prestes a entregar-lhe as chaves que libertaram inúmeras almas da mesma prisão em que você se encontra. O método é composto por 3 passos, 3 movimentos de confiança, que desarmam o inimigo e abrem as comportas da minha graça. O primeiro passo é *porá, preparação do coração, *porá. Antes de se aproximar do confessionário, sua mente entra em modo de auditoria. Você vasculha a memória, caçando pecados, catalogando falhas, preparando seu caso.
Você se prepara para encontrar um juiz. E é aqui que o primeiro erro acontece.